Bora lá, galera, a gente vai começar hoje aqui a falar de temas da Fundação Carlos Chagas. E o nosso primeiro tema vai ser o tema preferido desta banca, que tem como viés a cultura. A Fundação Carlos Chagas é uma banca muito crítica que trabalha com temas filosóficos, poéticos. Ela vai buscar, a inspiração dela para criar as problemáticas tanto nos grandes clássicos da literatura como nas ideias que revolucionaram aí a ciência, a tecnologia e o conhecimento de um modo geral. É uma banca que a gente precisa de cuidado na interpretação dos temas, tá? Porque se a gente vacilar, foge. Um livro que eu indico sempre para quem vai fazer as provas da Fundação Carlos Chagas, quem está aí nas carreiras de tribunais, estudando para os tribunais de um modo geral, a Fundação pega muito as provas de tribunais, é o livro aqui, que eu indico, A Dialética do Esclarecimento, dos filósofos alemães, o Adorno e o Horkheimer. São os filósofos da cultura. E esses caras aqui são muito trabalhados, as ideias deles são muito trabalhadas nas provas da Fundação, tá? Então, o Adorno e o Horkheimer, eles trabalham com a indústria da cultura. E o que é essa indústria da cultura, Digamos assim, a gente tem a cultura clássica, a gente tem a cultura popular e tem uma outra cultura que a gente chama de subcultura. Essa subcultura é uma padronização de elementos artísticos. Isso significa o quê? Que é arte ou que não é arte? Essa é a grande discussão da Fundação Carlos Chagas, tá? Então, de acordo com os filósofos de Frankfurt, não é arte. E ela vai trazer essa discussão em vários temas o tempo todo. O que significa arte? O que significa a cultura popular, que é um degrau abaixo, está um degrau abaixo, e o que significa a subcultura, que na verdade para a banca não é cultura nenhuma, é uma ilusão, tá? Então assim, a Fundação vai abordar várias vezes isso aqui, a gente vai trabalhar alguns temas e vocês vão ficar por dentro dessas ideias. Hoje a gente vai abordar o tema clássico da Fundação, tá? Então ela é muito viciada no tema que a gente vai ver hoje. É um tema de 2015, caiu para o tribunal, para TRT, e esse tema não foi discriminado. A banca traz 3 textos motivadores curtinhos, A Fundação Carlos Chagas não é trazer textos motivadores longos, ela gosta de uma reflexão, como é que eu posso dizer assim? Os textinhos são bem apurados, são difíceis de ler em maioria, mas eles são curtos, eles não são trabalhosos no sentido da extensão, tá? Então, no primeiro texto motivador, a banca chama atenção para o fluxo de informação que nós hoje recebemos. Então, olha só, nós estamos na era da informação e do conhecimento. O que é que significa essa era da informação e do conhecimento? A gente tem um fluxo constante de informações, As informações são gratuitas, elas estão ali na rede, basta que a gente acesse a internet, mas tem um problema aí. Essas informações não são fidedignas sempre. E como é que o leitor, que o espectador, que o receptor, que o indivíduo vai identificar quando a informação é verdadeira e quando ela está sendo manipulada? Essa é uma grande, digamos assim, preocupação da Fundação Carlos Chagas, por isso que ela traz sempre isso para a prova. Então, no primeiro motivador, ela lança essa questão da informação. No segundo, ela coloca a questão da opinião. Então, a gente defende informação, a gente defende uma informação como se fosse verdadeira, mas a defesa de uma informação é, na realidade, uma opinião. Ela é um ponto de vista. E a opinião, o ponto de vista, tem como intenção motivar uma ação. Então, ora, se a gente, se um jornal específico convence a gente da opinião dele, ele vai fazer com que a gente haja de acordo com aquela opinião. Então, quando um veículo de comunicação traz pra gente
opinião no lugar de fato, né, ou então misturada com fato, ele conduz a gente para uma ação, tá? Isso aí é bem perigoso e é algo para o qual a Fundação chama sempre atenção. No terceiro motivador, ela traz um poema do Carlos Drummond de Andrade, que se a gente não ficar atento não entende, tá? Então fala do veículo mesmo, né, do suporte, do jornal, que o homem leva o jornal para casa achando que está bem informado, quando na realidade ele não consegue ler o que está acontecendo no mundo. Então ele tem a informação, mas ele não entende o que aquela informação significa. Então olhem só, 3 pontos críticos aí que a gente vai começar a espelhar aqui. Eu vou espelhar para vocês algumas situações para vocês entenderem bem qual é a relação desses 3 pontos aí e como é que a gente desenvolveria isso num texto dissertativo, tá? Então, primeiro, a questão da informação. Olha só, a informação que a gente procura, né, que o leitor, que o indivíduo, vou colocar aqui, que o indivíduo procura, deve ser a mais, como é que eu posso dizer assim, próxima à verdade possível. Mas vamos pensar só aqui no seguinte, a gente vive num mundo, né, numa sociedade, na verdade, num sistema econômico, né, uma sociedade regida por um sistema econômico que criou um modo de vida, né, então o capitalismo criou o modo de vida capitalista, que é um modo acelerado. Nesse modo de vida, a gente quer consumir coisas rápidas, instantâneas, descartáveis, e a gente não quer pensar. Quanto mais curto, deglutível, mastigável for a informação que a gente puder reproduzir, melhor. Então essa é a tendência deste século, galera, do século 21, e a gente tem que tomar cuidado com essa tendência. Considerando essa nossa incapacidade de ir se aprofundando nos assuntos, nos temas, nos fatos, a gente acaba reproduzindo a mentira. Então a fake news não é nada mais, nada menos do que a desinformação. É a reprodução automática de uma informação que não é verdadeira. É claro que muitas pessoas criam a fake news, né? Criam a informação falsa e de propósito passam. Mas na maior parte dos casos, a intenção não é nem essa. A intenção é, a mídia faz o quê? O que é a mídia? Né? A mídia é um instrumento, isso tem que ficar muito claro nas provas da Fundação, tá? A mídia é um instrumento criado por um grupo que a gente chama de poder econômico. Então, qual é esse grupo, tá? Vamos pensar aqui, porque esse grupo, o poder econômico no Brasil, é o mesmo poder econômico da Inglaterra, é o mesmo da França, é o mesmo da Itália. Então, tudo quanto é país capitalista tem o mesmo grupo representante do poder econômico. Então, vamos pensar aqui. O poder econômico é regido pelos industriais, que são os burgueses que enricaram com a indústria. Lá na Revolução Industrial houve, né, a criação das fábricas e ali os burgueses tiveram, né, os pequenos comerciantes tiveram condições de expandir o negócio deles. Essa galera daí se tornou grande, né, se tornou parte de uma elite econômica e aparelhou o Estado. Mas antes dela já existia os ruralistas, né, os senhores feudais antigos, né, que era a antiga aristocracia, os donos de terra. Então, esses donos de terra eram os caras que aparelhavam ali o Estado, até que os industriais chegaram. Então, os industriais e os ruralistas, digamos assim, dividem hoje, tá? Dividem hoje o espaço dos aparelhos do Estado. Então, as instituições públicas e privadas dos países de um modo geral, como aqui no Brasil, essas instituições são aparelhadas pelos representantes do poder econômico. Então, são esses dois grupos, tá? Então, não tem povo no Congresso. Tem só as elites econômicas.
E essas elites econômicas que legislam, que julgam e que executam aqui no Brasil são os donos das mídias, né? São os donos dos veículos de comunicação, principalmente os veículos de comunicação offline, que são os jornais, que são que é o rádio, né? O rádio, os jornais, tanto as mídias televisivas quanto o suporte, né? O jornal, o suporte. Isso tudo aí é parte, né, de uma articulação do poder econômico para ganhar adeptos, tá? Para ganhar adeptos. Então, a opinião, o fato, quero dizer, existe, mas a opinião do dono do jornal interfere no fato. Bora entender como é que isso funciona? Olha só, vou dar um exemplo. Franceses queimam 100 carros de luxo para comemorar a queda da Bastilha. Aí todo mundo pega o jornal, né? Lê o jornal e diz 100 carros de luxo queimados para comemorar a queda da Bastilha. A informação que fica na gente, na cabeça da gente, é comemorar a queda da Bastilha. A gente pensa, Bastilha foi um negócio que eu estudei lá no segundo grau. Comemorar é coisa boa, deve ter sido alguma coisa boa. A gente não para pensar que foram 100 carros queimados. Essa informação ela é colocada numa posição secundária. E essa posição secundária faz com que a gente não preste atenção nela, que é a informação mais importante. A gente não pode dizer que não sabe do que aconteceu na França hoje, porque está no jornal. Então, se alguém perguntar, rapaz, tu viu o que aconteceu na França hoje? A gente vai dizer, vi. O pessoal estava comemorando a queda da Bastilha, não foi? Foi. O que é mesmo a queda da Bastilha? Então é assim que funciona. Quando a gente para pensar, bom, a queda da Bastilha foi o seguinte, o que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão francesa que colocava os intelectuais lá dentro, sobretudo os intelectuais de esquerda, que eram contra o sistema de exploração do Império Francês. Esses intelectuais foram mortos, esses intelectuais eram torturados e chegou um momento que o povo invadiu essa fortificação chamada Bastilha e quebrou a Bastilha. Então foi um ato político muito importante para a França, para aparecer no nosso jornal como uma comemoração. 100 carros queimados significa o seguinte: se vocês tentarem fazer isso aqui de novo, a gente só tá queimando esses carros para lembrar vocês que a gente tá lembrado do que vocês fizeram. Vocês percebem a importância do ato? E a gente ouviu aqui nas nossas mídias como se fosse uma coisa boa. Então a imprensa faz isso o tempo inteiro, o tempo todo. Outro exemplo aí, então hoje a gente sabe que a guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia não é entre a Ucrânia e a Rússia, né? A Ucrânia é um negocinho desse tamanho, a Rússia é um monstro gigante, ela é muito grande. Então a Ucrânia não ia ser louca de brigar com a Rússia, né? Ela fez parte do território russo durante muitos anos. Então a guerra é entre quem? A guerra é entre os Estados Unidos e a Rússia pela Ucrânia. Então os dois países querem a Ucrânia, porque é um país de estratégia para a questão aí dos gasodutos, né? Que tanto os Estados Unidos quer, né? A questão dos combustíveis fósseis. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia dominam esses mercados. E a Ucrânia é um país central. Então, as mídias dizem que a guerra é entre Rússia e Ucrânia. Qual é a vantagem das mídias dizerem isso? Por que elas fazem isso? Elas manipulam essa notícia, essa informação. Porque, vejam só, o Brasil é, digamos assim, é afim com a política dos Estados Unidos e não com a política da Rússia. Então o Brasil não tem relações diretas com a Rússia, mas tem com os Estados Unidos. Inclusive o nosso petróleo, vocês sabem, ele é extraído e refinado pelos Estados Unidos. A gente chega no posto de gasolina ali, a gente encontra aqueles produtos tudo ali em inglês, né? Então o pré-sal é da gente, os Estados Unidos vem, refina e tal, e vende pra gente o que é nosso. Então nós temos uma relação política amigável com os Estados Unidos.
e nós não temos relação política com a Rússia. E as nossas mídias precisam dizer o que pra gente? Que a Rússia é a malvada que tá lá acabando com o povo da Ucrânia por causa de poder. Mas na verdade não é isso que está acontecendo. E a gente só sabe disso se a gente entende o que foi a Guerra Fria. Porque a Guerra Fria não acabou, a Guerra Fria continua, né? Continua como? Com os financiamentos que os Estados Unidos faz das guerras civis no país, nos países, em vários países, e que a Rússia faz também. Então é uma disputa entre, né, socialismo e capitalismo que está acontecendo ali na Ucrânia. Mas isso não é dito nas mídias, né? Então, como isso não é dito, quem está financiando hoje a guerra da Ucrânia contra a Rússia é a OTAN. Então tem um monte de país ali capitalista que está financiando para o Zelensky segurar as pontas ali, né? Segurar as pontas e continuar essa guerra com a Rússia. A gente tem uma informação que chama a gente para o posicionamento, né? E o nosso posicionamento é a favor dos Estados Unidos. Se a gente entende que os Estados Unidos está financiando aquela guerra, a gente vai entender que ele também é culpado em relação às pessoas que estão morrendo. Mas não é interesse das nossas mídias fazer com que a gente veja os Estados Unidos como um país culpado. Porque a gente não tem relação nenhuma com a Rússia, então é melhor a gente ver o Putin lá como o bicho-papão. Tá legal, o país é socialista, nem é socialista, né? Mas as ideias do Putin são socialistas, né? O país já é capitalista, mas as ideias continuam sendo socialistas, os ideais, né? Então, a gente não tem relação com a Rússia, é melhor a gente ver a Rússia como bicho-papão. É assim que as mídias trabalham. Então, o que é que a Fundação Carlos Chagas cobra da gente nas propostas? Que a gente entenda o que é o conhecimento. Então, o que é o conhecimento? Ora, se a gente procura ler as informações num grande livro, num livro em que os autores são referência naquele assunto, então aqui, por exemplo, a gente tem 2 filósofos famosíssimos da escola mais famosa da Alemanha, né, que é a escola de Frankfurt, a escola dos grandes críticos da cultura. E a gente tem 2 caras aqui que se dedicaram a vida inteira a estudar o que é cultura. Então, aqui eu não posso pensar que eu sei mais do que um cara desse, uns caras desses. Eu não posso, porque esses caras dedicaram a vida toda estudando cultura. Então, eu tenho que ler esse livro aqui com respeito e entender as ideias que estão aqui dentro. Sabe? Então, o que significa a gente pegar uma informação verdadeira, uma informação fidedigna? É a gente ir atrás dos livros dos grandes especialistas naquele assunto específico. A gente não pode achar que o que a mídia fala de um autor ou de outro é verdade. E esse é o modo de vida capitalista. No lugar de eu ler esse livro, é melhor dar uma olhadinha no Google para ver o resumo dele. É assim que a gente pensa, tá? Só que a gente pensa que se a gente dar uma olhadinha no resumo dele, a gente vai entender o que está escrito no livro, mas não vai. Porque a nossa percepção é um processo, digamos assim, cognitivo, né? A percepção é um processo cognitivo que vai se desenvolvendo e se ampliando, se complexizando e se amplificando na medida em que a gente vai lendo, a gente vai começando a compreender com os sentidos. Então, quanto mais a gente lê os grandes livros, mais a nossa visão se alarga e a gente consegue ver para além das manipulações. Então, nessa proposta da Fundação Carlos Chagas, ela quer que a gente identifique o que é informação. Então, está acontecendo uma guerra mesmo entre Rússia e Ucrânia? Correto, esse é o fato, está acontecendo. Mas a guerra é o quê? É uma estratégia, né, dos Estados Unidos que está financiando a Ucrânia contra a Rússia para trazer a Ucrânia para a OTAN, que é a organização que defende os países capitalistas. Então, o que realmente está acontecendo é uma guerra entre Estados Unidos e Rússia.
Vocês percebem a diferença? Então, uma coisa é a informação. Pode dizer que está errado, dizer que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra? Teoricamente, não. Mas quando a gente vai olhar com mais profundidade, a gente vê que não está certo. Beleza? Então, é isso aí. É esse liame que a banca quer que a gente perceba. Essa diferença entre informação, entre conhecimento e opinião. Então, a opinião é algo que tendencia às ações. Então, quando nos jornais da gente aparece que um determinado, digamos assim, país é responsável, para a gente pegar esse mesmo exemplo, que a Rússia é responsável pela guerra e pelas mortes que estão acontecendo lá na Ucrânia, a gente automaticamente toma o partido contrário ao da Rússia. Então a gente quer o quê? Que a Rússia seja punida. A gente fica revoltado contra esse país. Ou seja, uma opinião desperta na gente sentimentos e desperta na gente também atitudes. Então a gente se posiciona. Só que a gente se posiciona achando que está certo. E aí é por isso que a banca coloca o último texto motivador. Então o homem sai com o jornal embaixo do braço achando que está lendo o mundo. Ou seja, que está compreendendo o que está acontecendo, quando na verdade ele não está entendendo nada. Então essa questão aí, essa ideia, né, de informação, conhecimento e opinião e mídias, né, a relação entre esses 4 elementos é muito abordada pela Fundação Carlos Chagas. Beleza? Se você gostou aí dessa discussão, não esquece de curtir e se morar aqui na cidade do Recife, vem fazer esse tema com a gente na sala. Vem aqui que as vagas estão abertas para o curso de prática de redação para tribunais. E a gente está aqui com foco total nas provas da Fundação Carlos Chagas. Beleza?